Graças a Deus. Prezados, bem-vindos à 7ª aula da série Apocalipse. Os sinais evidenciam Jesus vem. Sou o pastor Adelício Alves. Inscreva-se no canal, compartilhe. Por favor, acione aí o sininho de notificação para que você possa acompanhar todas as aulas. Nós estamos diante desse estudo bíblico muito relevante, muito importante para os nossos dias. Compartilhe, portanto, com outras pessoas em seus grupos de WhatsApp e vamos juntos aprendendo a palavra de Deus, sobretudo as profecias, suas relevâncias nesse contexto atual. Na aula anterior, na 6ª aula, nós falamos sobre Israel, a figueira que brotou. À luz das profecias bíblicas, Israel seria disperso e de fato ficou por quase 2000 anos disperso, perambulando entre as nações, sendo terrivelmente perseguido, humilhado. Povo nenhum sofreu como os judeus, mas a profecia da sua dispersão também implica no sentido do seu retorno. Ou seja, são muitas profecias que tratam, que falam também do retorno de Israel, a quem pertence essa construção histórica, espiritual, sobre quem repousa as profecias bíblicas. Nesse sentido, se fazia necessário que Israel retornasse à sua terra, para que as profecias viessem a se cumprir na vida daquele povo. Nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, falamos sobre várias profecias. Confiram, portanto, nas aulas anteriores. Que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Vamos à 7ª aula. Um complemento, portanto, da aula anterior, confirmando que Israel retornou ao seu território. Oséias 11:11, o Senhor disse: bramaria o leão, e as nações não dariam os seus filhos de volta? Tornarei a congregar os dispersos de Israel. De fato, Israel volta à sua terra, conforme já falamos nas lições anteriores. Muito bem. Um texto que me chama a atenção é o de Isaías, capítulo de número 60, versículo 8, onde o Senhor diz: Eis, ó Israel, que nos últimos dias trarei os seus filhos assentados em asas como que de pomba e pousarão em seus quintais. Que profecia maravilhosa, tanto do retorno de Israel quanto do avião que traria os seus filhos assentados em asas como que de pomba e pousariam em seus quintais. Israel ficou perambulando, sofreu, principalmente na década de 1920, 1930, 1940, no contexto da Primeira Guerra Mundial, um antissemitismo sem precedentes. Israel foi humilhado, maltratado entre as nações, um antissemitismo que tomou conta de todas as nações, de sorte que houve um movimento denominado sionismo. Os judeus estavam morrendo em toda a Europa, em toda a parte do mundo, com os mais terríveis flagelos, conforme sabemos e acompanhamos pela história. E esse movimento, o sionismo, consistia no retorno de Israel para a sua pátria. As nações se opuseram até que a Inglaterra, a grande potência da época, apoiou o sionismo, apoiou esse movimento, e Israel começa a voltar para o seu território, cumprindo, portanto, as profecias bíblicas. Isaías 66, 8
68 fala desse retorno. 66:8 fala porventura. Poder-se-ia surgir uma nação em apenas um dia? Pode um povo surgir em apenas um momento? Sião estará de parto, mas dará à luz os seus filhos. Portanto, uma profecia para os fins dos tempos que Israel voltaria para o seu território e seria reconhecido como nação. Isso houve? No primeiro momento, não. No contexto da Primeira Guerra Mundial, apenas o apoio da grande potência Inglaterra, e Israel começa a voltar para o seu território, conforme já falamos nas aulas anteriores. Agora, as nações reunidas começam a tomar uma decisão por demais delicada se Israel deveria estar ali enquanto povo ou não. E isso já na Segunda Guerra Mundial. Uma perseguição por toda a Europa, Israel perambulando entre as nações. O consenso era de que Israel era o empecilho para a paz mundial. Culminou com o Holocausto, ou seja, o nazismo, esse poder não só da Alemanha com Hitler, mas de várias outras nações. Instituições que apoiaram, instituições religiosas, até mesmo Vaticano, vamos falar isso um pouco lá na frente quando estivermos falando da besta, do falso profeta, também do anticristo. Sem esse apoio, o nazismo não teria ganhado força, o holocausto não seria possível. Perceba que há uma conspiração mundial contra Israel. Mas Israel começa a voltar para a sua terra como que despejado. E ali chegando, houve uma oposição, houve uma espécie de polarização no mundo acerca de se Israel deveria ficar, se Israel deveria existir ou sobreexistir enquanto povo ali, ou se deveria ser proibido de estarem ali, como fez o imperador Adriano no ano 136, expulsando-os e proibindo-os de retornar ali para sempre. Muito bem, depois de quase 2000 anos, esse impasse no mundo, a Organização das Nações Unidas, portanto, a ONU se reúne e acreditem, dentre tantos países, um embate, um empate, uma espécie de polarização. Cabendo, portanto, a decisão para quem presidia aquela grande reunião, e coube ao brasileiro, ao chanceler Oswaldo Aranha, no dia 14 de maio de 1948, que com o voto ele disse: "Vive, ó Israel", cumprindo literalmente a profecia de Isaías 66:8. Pode uma nação surgir em apenas um momento? Pode um povo surgir em apenas um dia? Sião estará de parto, mas dará à luz os seus filhos. Vive, ó Israel, e a nação passou a existir. Israel então está no seu território, devidamente seguro ou de um ponto de vista legal. É claro que Israel tem aí 4.000 anos de história a partir de Abraão. Poderíamos colocar aí 3.000 anos pelo menos a partir de Davi e da conquista de Jerusalém. Oportunamente vamos falar quem pertence a Jerusalém. Aguardem esse estudo aí à parte. E de sorte que agora o movimento sionista ganha mais força ainda e Israel volta em massa para o seu território. É nesse contexto que Israel, enquanto figueira, ressurge. Israel agora vive. A figueira brotou, cumprindo várias profecias bíblicas. Mas
Nesse momento, David Ben-Gurion, ele faz uma declaração emocionante. Ele cita salmos que fazem alusão a esse retorno de Israel e na sua conclusão, na sua declaração do Estado judeu, ele disse: este é o século da nossa redenção. Salmo 122, versículo 5, fala sobre a quem pertence a paz de Israel, sobre aqueles que amam Israel, sobre essa segurança de Jerusalém. Jerusalém, portanto, Israel, começa a florescer. Essas profecias, elas estão também em consonância com Ezequiel 37, na visão do vale de ossos secos, quando Israel começa a surgir. No primeiro momento, a gente pode até aplicar essa profecia para o retorno do cativeiro babilônico, mas percebam que os textos ali, eles vão falar exatamente de que Israel estava disperso entre as nações, versículo 8, e não em Babilônia, mas entre as nações. Percebam que é um caminho no sentido de uma restauração mais ampla e uma implantação do milênio, já que a glória, conforme o capítulo 47, vai mostrar as águas vindo sobre Israel. Nasce lá em Sião, percorre o deserto, sai transformando o deserto, árvores começam a surgir por onde essas águas passam, peixes, e quando essas águas desembocam no Mar Morto, ali passa a haver um cenário radicalmente transformado, rios, tanques e mananciais no deserto. O lugar ermo é transformado. Acreditem, pesquisem aí. Acesse aí agora mesmo no Google acerca dos Bolanes em Israel. Uma coisa extraordinária. Uma profecia que aponta para o milênio. Já vimos as suas sinalizações agora. Ou seja, não é o cumprimento propriamente dito, ainda não é o milênio, mas a transformação do deserto está diante de nós, tais sinalizações. Aliás, nós falamos nas aulas anteriores que esse período escatológico é o período dos sinais, sinais que evidenciariam a vinda de Cristo, que seriam cada vez mais intensificados até chegar o grande dia. Portanto, não apenas sinais para a vinda de Cristo, mas até sinais para o milênio já estão sendo evidenciados diante de nós, já que o deserto está transformado. Leia Ezequiel 37, leia Ezequiel 47 e veja se estamos ou não diante dessa transformação no deserto, que terá o seu ápice, que culminará lá no milênio. Mas antes disso, essa transformação. Para vocês terem ideia, Israel começa a cercar esse lugar por conta da sua grande riqueza. Descobriu-se que nas mediações do Mar Morto, até então um lugar inóspede, inabitável, agora descobrem minérios de todas as sortes, recursos minerais naturais de todas as sortes, medicinais de todas as sortes. Um lugar inóspede, restrito, pequeno, sem expressão geográfica. Hoje já se sabe que possui riquezas maiores do que de todos os Estados Unidos da América. Isso aponta para a riqueza que Deus concederia a Israel nesses últimos tempos. Mas, quando Israel estivesse segura, viria Gog, Magog, e isto é o assunto da próxima aula. Não saia daí, nos acompanhe. Próxima aula, a questão da guerra, Gog e Magog. Graças